Muito bem. Vamos lá, meus amigos, dando continuidade então aqui ao nosso estudo do nosso livro Mecanismos da Mediunidade, através da psicografia de Chico de Valdo Vieira. Nós vamos para o capítulo número 25, oração. Na verdade, nós vamos continuar esse capítulo dos 6 itens que nós estudamos no nosso encontro passado. Nós estudamos 2, né? Então a gente continua aqui nesse tema para concluirmos então esse capítulo. Nós estudamos o primeiro item, mediunidade e religião, né? Onde a gente conversou bastante, né, sobre a forma como a fé, a vivência religiosa das pessoas, muitas vezes, né, na maioria das vezes até de uma forma imperceptível, se relacionava com a mediunidade. Então nós vimos ali os símbolos, as práticas, direcionando, né, o pensamento ao mundo espiritual, ao mundo sobrenatural, como era interpretado, de formas positivas, quando nós tínhamos ali aqueles que se dedicavam, né, aos trabalhos nobres de evolução, e aqueles que se conectavam com as energias inferiores, utilizando esse recurso para o prejuízo de si mesmo, inicialmente, e também para aqueles a quem direcionavam os pensamentos. Então, vimos aqui, né, fizemos uma pequena viagem, né, sobre essas vivências das tantas e tantas gerações, né, que já passaram. Falamos também aqui sobre os elementos, né, que eram objeto de culto, no caso anjos, demônios, nas práticas das evocações, das mensagens recebidas dos seres desencarnados, visões e sonhos, né, que sempre permearam, né, o nosso imaginário, e da mesma forma também ali os encantamentos e exorcismos que eram práticas, né, feitas junto ao mundo espiritual. Vimos também aqui sobre o reflexo condicionado e a mediunidade, lembrando que o reflexo condicionado ele acaba sendo estimulado por elementos exteriores que acabam nos direcionando, né, nos nossos pensamentos para determinado objeto. Nesse caso aqui é o objeto da fé, são as crenças, né? Então ele falava para nós sobre os amuletos das tribos, né, que utilizavam, dos cânticos religiosos dos tempos modernos, tudo isso fazendo com que a partir do momento em que nós somos estimulados a direcionar o pensamento ao mundo espiritual, né, nós acabamos então exteriorizando os recursos da mente e estabelecendo esse intercâmbio com o mundo espiritual e de uma forma positiva ou negativa. E aqui então André Luiz descreve para nós alguns desses elementos, né, que geralmente nos levam a essa ideia, né, da relação com o mundo espiritual. Então ele fala sobre talismãs, altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, tudo isso então não passa de apetrecho destinado a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham, visando certos fins, né? Pois é, Braz, a gente tem não apenas com relação ao objeto, né, como a gente já falou sobre essa exteriorização da fé, tem gente que não consegue fazer uma prece de olhos abertos. Tem gente que não consegue fazer uma prece sem se ajoelhar. Tem pessoas que não conseguem fazer uma prece diante de um altar. Então todos nós, até mesmo nós espíritas, né, tanto é assim que nós fazemos preces muito mais fervorosas quando nós estamos dentro de um trabalho espiritual, no caso no ambiente do centro espírita. Então assim, eu preciso ir no centro fazer uma prece, eu preciso ir na igreja fazer uma prece, mas por que você não faz em casa? Teve até um livro escrito pelo José de Paiva Neto, lá da Legião da Boa Vontade, em que ele falava assim, até mesmo no banheiro, quando você estiver ali fazendo as suas necessidades, você pode fazer sua prece. E isso, de certa forma, chocou um pouco, mas espera aí, como é que eu vou fazer uma prece? Por que não? Não é algo natural? Por que nós achamos que
nessa ou naquela postura, nesse ou naquele local, a sua prece é mais fervorosa. Né? Então, quer dizer, são simplesmente práticas do nosso dia a dia e cada um tem ali a sua fonte de inspiração. Então, isso é muito natural no nosso estágio evolutivo. Né? E isso vai perdurar ainda durante muito tempo, né? Porque até mesmo nós vemos ali os espíritos mais esclarecidos também são envolvidos nessas vibrações mais intensas diante de determinados estímulos. Então é natural. Pois é, então, todo mundo faz ali. Então, nesse caso, né, Chaconete, olhando para o sol, olhando para o tempo, junto da natureza, cada um tem ali o seu estímulo. Não tem nem melhor nem pior. O que nós temos é de que forma que você direciona os seus pensamentos e aquilo que você absorve. É isso que vai contar. Aquela pessoa que segura o crucifixo assim junto ao peito, segura aquele terço enrolado na mão e faz aquela prece e tudo mais, cada um tem o seu próprio recurso. E todos eles são saudáveis se o objetivo é saudável. Todos eles são nocivos se o objetivo for nocivo. Né? Então esse é reflexo condicionado que ele acaba então, né, nos estimulando a partir desses objetos. Nós vimos também aqui, né, sobre as vibrações que são enviadas, né, no caso aqui a gente lembra, né, do bruxo, por exemplo, que direciona a partir da mandrágora, daquela planta, direcionar ou dirigir vibrações deprimentes para determinada pessoa. Se aquela pessoa absorve essas vibrações, ela acaba se prejudicando. Se ela repele essas vibrações pelo fato dela estar num padrão vibratório diferente, ela continua da mesma forma ali, seguindo a sua vida saudavelmente. Né? Então, no caso do sacerdote, se ele manda uma prece para alguém, né, ou ali envolve as pessoas com a sua prece, e nesse grupo tem alguém que está com um padrão diferente daquele que ele envia, no caso com um padrão inferior, também vai ser da mesma forma. Você manda ali o pensamento positivo e a pessoa, estando numa vibração negativa, ela repele também essas mesmas vibrações. Então isso acontece de uma forma do positivo para o negativo, como do negativo para o positivo. Há essa repulsão. Mas da mesma forma, do negativo para o negativo, há essa afinidade de vibração, de pensamento, e do positivo ao positivo também há essa afinidade de pensamento. Né? Falávamos aqui também sobre muito mais do que nesse ambiente religioso, ou nesse ambiente espiritual, digamos assim, entre o bruxo e o sacerdote, André Luiz também chamou atenção a respeito do médico e do professor. Que o médico, utilizando da sua autoridade moral e induzindo as pessoas a mudarem o padrão vibratório, a mudarem seus comportamentos, suas condutas, acontece da mesma forma. Você tem ali, então, né, o incentivo para que aquela pessoa mude o seu padrão. E o professor a mesma coisa, ele pode, através da sua postura, através da sua linguagem, através das suas orientações, fazer com que os alunos assimilem aquela lição com muito mais profundidade. Né? Nesse sentido, ele coloca assim, né? O professor estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão, impulsiona-o a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando-lhe a onda mental para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Então ele impulsiona para a assimilação dessa carga de conhecimento. E nesse caso, né, Brás, a gente vê que o magistério, a medicina, são práticas, vamos dizer, são sacerdócios, né? Se aquelas pessoas têm ali consciência do papel, da importância da sua representação na vida das pessoas, assim como outros tantos, né, que atuam ali na relação profissional, a relação pessoal dentro de uma comunidade, ele tendo essa consciência, ele faz um bom papel. Simplesmente por ter ali uma forma diferente de se relacionar, envolvendo muito mais ali o padrão moral, o pensamento, os sentimentos, né, e tudo mais. Bom dia, Manu. Muito bem, nós vimos então esses dois itens, né, fazendo aqui então esse pequeno retrospecto. A gente entra agora então na grandeza da oração. Diz assim então André Luiz. Jesus usava objetos no meio para dar aula, Paulo Freire é a mesma coisa. Né? Pois é, então é
a sabedoria, a perspicácia das pessoas, né, de saberem ali usar os elementos adequados, né, para você transmitir aquele conhecimento. Muito bem. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa. Né? Então, André Luiz ele coloca a definição do que é o reflexo condicionado. Então ele diz assim: ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa. É aquele caso do cachorro que nós estudamos, né? Você faz o barulho do sino, quando o cachorro, né, está habituado a se alimentar no momento em que ele ouve aquele barulho, e quando você toca o sino, mesmo sem oferecer o alimento para ele, ele já começa a salivar, independente da vontade dele. É a mesma coisa que nós conversamos também, né, a respeito do reflexo condicionado. Quando você entra num ambiente, por exemplo, religioso, seja lá qual for a sua crença, mas que você respeita aquele ambiente por saber exatamente ali o papel dele como escola do espírito, você entra e você muda naturalmente a sua postura. Você fala mais baixo, você anda com mais calma, você tem ali um pensamento mais controlado, pelo fato do ambiente induzir você a ter essa mudança. Então isso é o reflexo condicionado. E diz assim então, né? Então o reflexo condicionado, na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Então, em todos os momentos da alma, nós estamos ali em repouso ou em atividade, sendo induzidos, né, de uma forma inconsciente. Isso, inclusive, né, a psicologia, a publicidade, vários são ali as áreas de conhecimento da nossa sociedade que acabam utilizando esses recursos para nos induzir a determinado tipo de comportamento. A publicidade, por exemplo, quando ela vai desenvolver um produto numa embalagem, então você tem ali as cores da embalagem que vão te induzir ao frescor, ao calor, ao sabor. Então a cor da embalagem acaba sendo observada. Então na psicologia já vê que cada cor tem um significado. Né? Então a forma como os logotipos, as embalagens e tudo mais, tudo isso traz para nós um significado. Né? Tanto é assim que quando hoje você faz trabalhos gráficos, você tem uma tabela de cores e o significado dessas cores. Se você quer um ambiente aconchegante, você coloca determinada cor. Por exemplo, né, aquela cor mais calorosa, no caso de um bege, de um amarelo. Né? Uma pena que a Miriam não está aqui, que ela saberia falar bastante sobre isso. Já que ela trabalha, né, com design de interiores, né, então ela vê ali, você quer um ambiente aconchegante, você coloca, né, essas cores assim que são mais suaves, né? Ou você quer provocar uma excitação, você coloca cores mais provocativas. Tudo isso é reflexo condicionado. Então aquelas pessoas, né, ou aquela profissão, ou aquele profissional que domina esse conhecimento, ele consegue induzir as pessoas a terem determinado tipo de reação àquele estímulo que ele leva. Então isso acaba sendo coisa do mal, hein? Se essas pessoas utilizam isso, né, coisa do mal no sentido de da gente não ter esse controle, né? Mas muito bem. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, aquela passagem do Evangelho, vigiai e orai, então a vigilância do pensamento nos leva a esse estado de prece contínuo e ao mesmo tempo também, né, até mesmo a postura de prece para nos colocarmos em comunhão com as esferas superiores. Então a prece acaba sendo para nós, a oração acaba sendo para nós, a reza acaba sendo para nós, né, vários nomes para o mesmo significado. Porque o espírita não reza, né, ele faz prece. Então é fofo ver isso, né? Não, eu não fico rezando, eu só faço as minhas orações. Então é mais sofisticado, né? Mas no fim das contas
acaba sendo a mesma coisa. Mas aí é a forma. Quando a gente tem o pensamento reto, a nossa conduta é reta, o pensamento, ele acaba, a prece acaba sendo a forma de indução, de conexão com as esferas superiores, e isso acontece de uma forma muito mais fácil. Agora, quando nós temos uma vida desregrada, esse estado de elevação do pensamento é muito mais complicado. Porque nós não vamos mudar o nosso padrão vibratório de uma hora para outra simplesmente pela vontade. Nós somos aquilo que somos. Então, se eu estou condicionado a determinado tipo de comportamento, por mais que eu me esforce para ter essa mudança, eu volto para aquilo que eu estou habituado a ser. Agora, quando a gente se habitua a ter essa vigilância, a ter essa conduta reta tanto quanto possível, aí então a nossa conexão com o plano espiritual acaba sendo mais fácil. Ontem mesmo, né, nós tivemos a orientação do nosso querido amigo Custódio, né, que trouxe para nós aquela mensagem, né, deixa eu pegar rapidinho aqui, só para a gente poder contextualizá-la, porque ela tem a ver com aquilo que a gente está falando hoje. Ele colocou para nós, né, a gente falava sobre aquela grande expectativa que nós tínhamos de querer conhecer o mundo espiritual. Então ele colocou assim para nós na mensagem de ontem. Será dado a vós a percepção do nosso mundo quando vossos pensamentos forem selecionados para tal. Se faz necessário ser reservado um momento do vosso tempo, dias, horas, para, através do silêncio, selecionar vossos pensamentos. Assim, aos poucos, a percepção será aguçada. Então, vai exatamente aqui ao encontro daquilo que nós conversamos ontem, porque é essa sensibilidade que vai se desenvolvendo em nós, essa percepção mais elevada que vai se desenvolvendo em nós, que se estabelece essa conexão mais objetiva com as esferas superiores, esse regime de comunhão, como André Luiz coloca para nós. Né? A Mami colocou, né, confesso que o livro Paulo Estevam está me fazendo rever o meu nível de fé. Né? Então, quando a gente começa a ver, né, Mami, a forma que viveram essas personagens da nossa história, conhecer, por exemplo, a história de Paulo de Tarso, conhecer a história de Francisco de Assis, nós mudamos as nossas concepções. Porque nós vemos assim que aquilo que nós vivemos é algo tão materialista, é algo tão distante da realidade do mundo espiritual, que quando nós vemos essas personagens, nós mudamos completamente. Basta vermos, por exemplo, eu comentei com vocês, acho que eu comentei no domingo, fazendo o estudo da história do Espiritismo, que eu fiz a introdução sobre a vida do Chico. Né? O livro dele, né, As Vidas de Chico Xavier, escrito por Marcel Sotomayor, ele é um livro tão gostoso de se ler, primeiro pela forma fácil com que o Marcel escreve, mas a gente vai acompanhando a vida do Chico, chega no final a gente fala assim, poxa, eu queria ser igual ao Chico Xavier, porque a vida dele é recheada de tantas experiências interessantes, essa comunhão com o plano espiritual se dá de uma forma tão natural que eu gostaria de ser assim. Pena que eu não sou. E a gente então lamenta. Só que na verdade nós temos o mesmo potencial, é uma questão de conduta, né? De ajustar a nossa conduta dentro desse padrão que nós desejamos. Podia, Flávio? O Flávio, o Braço colocou, né? A fé filosófica, né? Nosso corpo passa a ser a igreja, exato, né? O nosso templo é o próprio corpo. Então, avançando, vamos lá. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito. Em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos, despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Então essa passagem é muito bela, né, que André Luiz coloca. Mais uma vez, ele diz que a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição. E por que isso tudo? Por que essa prece, a prece nos coloca nessa condição de sublimidade espiritual? Porque no momento em que nós fazemos a prece, ele complementa aqui, nós despedimos de nós mesmos os elementos mais puros. Então não existe
nenhum momento mais sublime na nossa vida em que no momento em que nós nos conectamos com o mundo espiritual através da prece. Em qualquer outra situação, mesmo que nós nos direcionamos a outras pessoas, mesmo que nós nos direcionamos a uma determinada tarefa, nos nossos relacionamentos e tudo mais, a prece é o momento mais belo que existe. Se nós tivéssemos um medidor que fosse capaz de registrar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão mental, não existiria nenhuma outra circunstância na nossa vida em que nós atingiríamos um nível tão alto como é o momento da prece. Porque nós nos esquecemos de tudo. Nós simplesmente direcionamos o nosso pensamento na conexão com Deus. E mais do que isso, a resposta vem. Porque nós abrimos o nosso pensamento, irradiamos o nosso pensamento, vai ao encontro daquele pensamento na mesma sintonia e volta e nos fortalece e nos alimenta cada vez mais. E qual fonte mais poderosa que existe no universo do que essas energias que emanam de Deus? Não existe, simplesmente. Então nós nos direcionamos para a fonte e absorvemos as irradiações dessa fonte. Nada se compara a isso. E é claro que a gente vai encontrar experiências muito intensas no nosso dia a dia, mas são intensas dentro do mundo material que nós vivemos, né? Alimentando a intensidade das nossas emoções e tudo mais. Mas nada disso se compara com a sublimidade da prece. É bonito isso, né, que André Luiz trouxe para nós, que nos ajuda nesse pensamento, né? Dudu colocou nesse reflexo condicionado que você mostra a gente vê em alguns que oração é para o vivo e prece é para o desencarne, exato, né? Ou seja, né, a gente acaba mudando, né? Porque na verdade a prece ela é uma conexão mental entre o homem e Deus, entre o homem e o espírito, entre o espírito e Deus, entre o espírito e o espírito. Da mesma forma que a mediunidade não é a relação entre vivos e mortos, a mediunidade é a relação entre mentes. Então também é algo que a gente acaba mudando a partir dos nossos estudos, compreendendo que é de espírito para espírito. Porque da mesma forma, Dudu, que você colocou oração e prece, é uma definição que Kardec coloca a respeito da diferença entre alma e espírito. Didaticamente ele coloca alma é o espírito encarnado, o espírito ele é desencarnado, mas apenas a título de facilitar o nosso entendimento, mas no fim das contas acaba sendo a mesma coisa, né? Quando a oração é a prece enviada, né? Quando a oração é a prece enviada ao vivo ou ao morto, tanto faz. Depois é o pensamento que é mandado. Por isso que eu falei para vocês, né? Nós não fazemos prece, nós rezamos. Nós não rezamos, nós fazemos orações. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa. Se diz, né? A Angelina colocou. A prece deve ser a sintonia da criatura com o Criador e do Criador com a criatura, de fato. Né? Então não existe nada mais poderoso que seja capaz de nos elevar nas nossas irradiações, nas nossas vibrações, que é essa conexão da criatura com o Criador. Nada, absolutamente nada. Nós podemos até nos iludir diante das experiências do nosso dia a dia, mas isso porque o indivíduo que acredita que essas experiências do dia a dia sejam tão intensas, é porque ele não conhece aquilo que é mais poderoso. Enquanto ele não conhece aquilo que é poderoso, ele vai colocando então como algo muito poderoso que é o limite onde ele alcança. Não adianta ele dizer assim, olha, eu não posso dizer de algo que eu não conheço. Então, para mim, aquilo que é o melhor que existe é aquele momento em que eu me concentro. É o momento em que eu faço aquela meditação. Sim, ele tem o seu poder, ele tem a sua força. Mas a partir do momento em que ele começa realmente a se conectar e ter consciência disso e sentir os efeitos, aquilo que ele acreditava ser tão poderoso passa a ser algo comum. Então é aos poucos que a gente vai construindo. E é por isso que André Luiz coloca para nós que esses reflexos condicionados que são ali, que fazem com que nós irradiemos então os nossos pensamentos. A partir desses estímulos exteriores que nós recebemos, que é o caso, né, que a gente viu, né, dos símbolos, das músicas, do ambiente, né? Então imagina, por exemplo, que você está sentado
num ambiente que você considera religioso, seja o centro espírita, o templo, a igreja, o terreiro, seja lá onde for. E aí então você começa a ouvir uma música, você começa a ver símbolos, e você se fecha e começa a meditar. Certamente todos esses elementos exteriores vão te induzir a essa elevação das vibrações, porque você está ali por vontade própria e você deseja aquilo tudo. Então você aceita, né, porque o reflexo condicionado ele é algo que surge de uma forma independente. E quando você se coloca à disposição, então você, sem dúvida, intensifica as suas irradiações e estabelece essa conexão com muito mais profundidade. Né? Sim, Braz, não tem dúvida. Né? Tanto positivamente como negativamente. Então, nós somos muito influenciáveis nesse sentido. Esses reflexos condicionados eles vão surgindo com o passar com o tempo de evolução de cada um. A cada encarnação nós vamos ali assimilando esses reflexos e eles vão se tornando cada vez mais profundos. Avançando um pouco mais. No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la exteriorizando a consciência que a formula em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. Então vamos lá. Quando ele traz para nós aqui várias circunstâncias em que nós exteriorizamos a nossa consciência, né? A gente lembra do livro dos Espíritos, não me recordo agora a questão, mas os Espíritos orientam, né, que a prece ela tem o objetivo do pedir, do louvar e do agradecer. Aqui André Luiz ele acaba desmembrando um pouco mais. Então ele coloca no reconhecimento ou na petição. O reconhecimento significa o louvor, o agradecimento. A petição é o pedido. Na diligência ou no êxtase, quer dizer, no dia a dia ou nesse estado alterado, né? Na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, em qualquer desses momentos, então, a nossa consciência se exterioriza no momento da prece, através dessas efusões indescritíveis, e realmente são indescritíveis, como nós vimos. A partir do momento em que nós vivemos experiências muito intensas e nada se compara no nosso dia a dia a isso, principalmente por ser algo muito abstrato para todos nós não conseguimos, por exemplo, medir sentimentos, medir emoções. Não temos como medir. Dizer que o meu amor por tal coisa é maior do que o amor que vocês têm. Alguém vai dizer, nossa, eu amo meu filho muito mais do que você ama o seu filho. Como é que você pode dizer isso? Eu amo o meu time muito mais do que você ama o seu time. Eu amo fazer tal coisa muito mais do que você ama fazer tal coisa. É imensurável isso. E nesse caso, essas efusões que são, então, exteriorizadas do momento da prece, provocam nas pessoas sentimentos tão profundos que são indescritíveis e imensuráveis. Como a gente conversou já, né, naquele filme Tenha Fé, aquela comedinha romântica que eu comentei com vocês, então a gente pode até discutir sobre religiões, quem sabe mais e quem sabe menos. Então eu posso dizer, não, mas eu estudo o Espiritismo há muito tempo, estudo vários livros, vários autores e coisa e tal. O outro vai dizer, não, mas eu sou versado ali nos textos sagrados da minha crença. Ok. Então a gente pode discutir num debate, fazer um vestibular para ver quem acerta mais questões. Mas quando a gente entra no campo da fé, eu tenho mais fé do que você. Como é que você pode dizer isso? Aí então a fé é subjetiva e somente cada um que a vivencia é capaz de medi-la. Inclusive aqueles que têm dúvidas com relação à fé. Eu tenho dúvida da minha fé, eu acho que a minha fé é muito fraca, eu tenho ali as minhas inseguranças, o outro fala, não, a minha fé é sólida, a minha fé é profunda, é concreta, mas só ele é capaz de medir. Então existe uma diferença entre você conversar sobre questões religiosas e você falar sobre a fé.
Então, nesse caso, nesses momentos em que nós nos concentramos, em que nós nos dirigimos ao plano espiritual, seja a Deus, seja a Jesus, seja um santo, seja um anjo, qualquer entidade que for o objeto de crença daquela pessoa, nesse momento essas efusões são indescritíveis. E mais do que isso, ele coloca sobre as quais as ondulações do céu, que é o momento em que há o retorno, né, quando ele entra em sintonia, porque a gente lembra que esses pensamentos mais elevados, eles se encontram dispersos no universo. O pensamento divino está em todo lugar. Então não é que Deus manda para nós o seu pensamento. O pensamento de Deus está em nós. Somos nós que nos conectamos com ele. E nesse momento, quando a gente começa então a absorver essas vibrações, porque muitas vezes nós podemos nos fechar no sentido mental, né, de não assimilarmos essas irradiações. Porque elas nos envolvem, acreditemos nela ou não. Eu sou ateu, o pensamento divino não está em mim. Não adianta, ele pode acreditar, não acreditar, ele está lá. Não adianta ele querer recusar aquilo que faz parte dele. Mas no momento em que ele entra nessa sintonia, aí André Luiz é interessante que ele coloca para nós, as ondulações do céu, com letra maiúscula, corrigem o magnetismo torturado da criatura. Nós estamos desarmonizados, nós elevamos o nosso pensamento na prece, entramos em sintonia com essas vibrações e nós então vamos corrigindo essas vibrações desarmoniosas que se encontram em nós e ao mesmo tempo vamos também elevando essa força magnética que nós trazemos aqui, né, no nosso cotidiano, que vai nos desajustando. Porque a nossa vida no mundo material ela é muito atribulada. E nessas atribulações a gente vai, então, ali perdendo esse equilíbrio que é muito natural. Sofrendo ali, né, todas as tempestades emocionais, tempestades mentais que nos envolvem. No momento em que eu me elevo em pensamento, eu me desconecto dessas tempestades e entro em sintonia com essas energias elevadas. Tem uma imagem que me marca muito, que eu gosto muito de lembrar dela, que são os aviões que voam nas tempestades. Conforme ele vai elevando ali, né, o seu nível de voo, ele vai para cima das nuvens. Eu me recordo, na época da escola, tinha uma foto, um desenho num livro de português que nós estudávamos lá para aquela sexta série, sétima série, muito tempo, e que mostrava um avião voando à noite, e ele estava acima das nuvens, então mostrava o avião, e em cima no céu todo estrelado, e embaixo aquelas nuvens fechadas, tempestuosas. Que é exatamente o que acontece. Quando nós estamos no meio da tempestade, nós nos desarmonizamos pelo fato de estarmos sintonizados com ela. Mas quando nós nos elevamos em pensamento, nós nos desconectamos da tempestade e entramos nesse estado de harmonia. E é por isso que coloca para nós que, quando nós estamos, então, insulados no sofrimento educativo, ou seja, nós estamos isolados, né? Insulado é você estar ali isolado nesse ambiente de sofrimento educativo, mundo de provas e expiações, estarmos aqui encarnados. Nós, então, corrigimos esse magnetismo que nós trazemos em nós, desarmonizado, para ficar harmonizado, recompondo as faculdades profundas. Então, o nosso pensamento se alinha, as nossas vibrações se elevam, o nosso equilíbrio se restabelece. No momento em que nós estamos em prece. Só que o problema, né, é que, infelizmente, nós estamos ainda numa fase em que a prece para nós ela se torna momentos especiais. Então eu vivo a minha vida com todas as atribulações, naquele momento de prece eu paro para entrar em sintonia. Quando a prece acaba, eu volto para a minha desarmonia. E a tendência é, com o passar do tempo, conforme nós vamos evoluindo e despertando em nós cada vez mais essa consciência da nossa imortalidade e essa consciência dessas vibrações que nos envolvem, nós vamos começando então a manter esse padrão nesse estado de prece. E isso se torna para nós algo normal, porque o nosso normal é o tumulto. A exceção
é essa harmonia no momento da prece. Nós vamos então inverter isso tudo. O nosso normal será esse momento de harmonia. E eventualmente a gente vai passar por essas dificuldades diante de provas específicas, de momentos conflituosos, em que a gente perde um pouco dessa sintonia. Mas por enquanto nós estamos muito mais para o tumulto, para o caos, do que para a prece. E André Luiz continua. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Então, quer dizer, a mente que entra em sintonia é aquela flor que se volta para o infinito, absorvendo o orvalho que cai dele. Então é aquela planta que se abre, absorvendo os raios solares que vêm em direção a ela. Porque nós somos aquelas flores, né, viradas para baixo, para o chão. No momento da prece é aquela flor que absorve as irradiações solares. E certamente é o momento em que ela fica muito mais saudável, muito mais fortalecida. Ligada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, se nós temos a higiene do corpo, nós também temos a higiene do espírito. Porque nós fazemos uma divisão, né? O corpo limpo, a mente limpa, o espírito limpo. Nós dividimos nesses 3 campos. O corpo limpo é a nossa higiene, o nosso asseio natural. É o banho, é a higiene bucal, é a higiene alimentar, que é importante, né? Você ter ali uma dieta que proporcione ao seu corpo essa saúde. É você ter a sua higiene ali nos vários aspectos, né, do seu corpo físico. A higiene da mente, na verdade, nós vamos ver ali, que a gente faz essa divisão, como eu falei, nós vamos ver ali então que programa que eu assisto, que música que eu ouço, qual é o ambiente que eu frequento. Então a minha mente ela vai estar mais ou menos perturbada ou mais ou menos harmoniosa de acordo com esses elementos exteriores que me proporcionam esse estado. Eu assisto àqueles programas que trazem a violência do cotidiano, a crítica, que provocam em mim aquele estado emocional desequilibrado, porque eu vejo uma personalidade na televisão, eu vejo um conflito, eu vejo uma situação que está surgindo, e todos os dias eu fico me alimentando daquilo. A minha mente, naturalmente, vai manter esse mesmo estado de perturbação, consequentemente provocando também em mim emoções perturbadoras. É aquela ansiedade, é aquele estado deprimente, é aquela noite mal dormida, é aquela irritabilidade, é aquele medo que eu não consigo definir. Tudo isso me causa essa preocupação, porque a minha mente se encontra em desarmonia pelo fato de eu estar sintonizado com esses elementos. Como é que eu posso fugir disso? Começando então a trabalhar um pouco mais a meditação, ou começar ali a absorver informações que são mais equilibradas. É uma boa leitura, é um bom ambiente, é uma boa conversação, né? É um trabalho que seja enobrecedor para o espírito. A forma como você lida com os seus relacionamentos, o seu ambiente doméstico. Olha a diferença da mente equilibrada e uma mente desequilibrada. E é interessante que nós vemos muito isso no trabalho, por exemplo, do atendimento fraterno, que nós atuamos com tanta frequência. Que as pessoas nos procuram trazendo ali as suas diversas perturbações relacionadas diretamente com o seu modo de viver. E aí então vem as terapias espíritas dizendo, olha, faça um trabalho voluntário, frequente o centro espírita, tome um passe para você reharmonizar o seu corpo espiritual e também o seu corpo físico. Faça a sua prece, faça o seu culto do Evangelho em casa. Fuja um pouco dessa rotina de notícias, de ambientes, de discussões. Então a gente vê que é o antídoto, você tem um remédio prático para essas situações do cotidiano. E depois vem aqui a higiene do espírito, que essa higiene do espírito é exatamente ali a sintonia da criatura com o Criador.
através da mudança do seu padrão mental, entrando, buscando essa sintonia superior e absorvendo tudo aquilo que ela oferece, tudo aquilo que ela irradia. Então lembremos sempre, né? A higiene do corpo, a higiene da mente e a higiene do espírito. Nós temos que estar atentos a isso. E aquela passagem do Evangelho, vigiai e orai, agora ela tem um significado muito mais profundo para nós, porque nós entendemos, mas vigiai o que exatamente? A vigilância exatamente nesse meu estado, né, pleno em todas as circunstâncias. Nós vemos, por exemplo, no caso da higiene do corpo, os nossos hábitos. Quais seriam os hábitos que precisariam ser mudados? São as substâncias que eu absorvo, os meus hábitos, a forma como eu cuido dessa máquina que eu utilizo para estar aqui encarnado agora. Então, quer dizer, hoje a ciência, né? Bom dia, dona Miriam. A ciência hoje traz para nós ali diversas orientações a respeito de um corpo saudável. Aí depois a gente entra nessa parte mental, que nós já discutimos, que ela é bastante clara para todos nós a respeito do meu modo de viver, que me traz essa higiene mental. Que a gente fala bastante sobre essa expressão, né, higiene mental. Essa música é para mim uma higiene mental. Já entendi então que o bem-estar que aquela música, estar junto à natureza, para mim é uma higiene mental. Fazer aquele trabalho para mim é uma higiene mental. Então nós já conhecemos já quais são as terapias, ou quais são as práticas, ou quais são os medicamentos que eu posso utilizar para me proporcionar esse estado de harmonia mental. E aí depois, quando eu tenho consciência da minha condição de espírito, e eu busco essa fonte pura e é infinita dessa irradiação que vai me auxiliar nessa minha harmonização, é exato, né? Então, se eu compreendo esse mecanismo e eu coloco esse meu conhecimento em prática para que esse mecanismo me favoreça, eu consigo trabalhar corpo, mente e espírito. Vocês se lembram, né, que eu até comentei com vocês, eu estava dando aula para um jovem que é um pré-vestibulando, né? Então eu conversava com ele, um jovem maduro, tem ali 18 anos, né? Um jovem maduro, assim, que impressionante assim a responsabilidade, a consciência dele. Então ele falava para mim assim, olha, eu não tenho religião. Né? Eu acredito em Deus, mas eu não tenho nenhuma religião. Mas eu estou muito concentrado, muito focado em cuidar do meu corpo, fazer uma academia, fazer exercícios. A minha mente também ali trabalhar, assim, sabe, com estudo, com o meu trabalho e tudo mais, né? E eu falei, bom, eu não vou falar nada para ele a respeito da religião, já que ele se colocou como alguém que não tem religião e na hora não me veio nada para dizer. Mas depois de um outro dia a gente começou a falar sobre isso de novo. Eu falei assim, não, é que eu estou com muito trabalho e tal, e a gente tem que marcar um outro horário. Ele falou, mas qual trabalho que é esse? Eu falei, bom, é que eu trabalho numa instituição espírita, e a gente tem várias atividades para fazer. Ele falou, poxa, que legal, né? Eu queria muito, né? Vou pensar muito também nisso, né? Para poder fazer ali um trabalho que seja bacana, um trabalho voluntário. E na hora me deu esse estalo. Eu falei, tá aí, ó. Se ele não tem religião, não significa que ele não possa trabalhar seu espírito. E aí então eu peguei esse gancho e falei, mas é a melhor coisa que você faz. Porque naquele dia você falou que quer trabalhar o seu corpo, que você quer trabalhar sua mente. Você precisa também trabalhar seu espírito. E você não precisa se vincular a nenhuma religião se você não tiver afinidade. Mas é importante você abraçar um trabalho voluntário, você se dedicar a essa tarefa, porque isso fortalece seu espírito. E é aí que a gente vai encontrar aquela harmonia que compõe, né, aqueles elementos que compõem, né, o que nos compõe, que nós temos ali, né, os nossos aspectos biológicos, sociais, emocionais, psíquicos e espirituais. E esse espiritual, ele não é trabalhado necessariamente pela religião. O espiritual, ele é trabalhado na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você se relaciona com o mundo. E você ter uma relação saudável com o ambiente, com as pessoas, consigo mesmo, você está se trabalhando espiritualmente.
trabalhando essa parte moral também. Então ali eu consegui fechar, né, aquilo que ficou pendente de pensar, mas como é que eu posso falar para ele se trabalhar espiritualmente se ele não tem afinidade com religião? E aí naquela hora eu peguei esse gancho e consegui transmitir para ele. E ele falou, realmente, a minha irmã trabalhou durante muito tempo num local e tal. Eu falei, conversa com ela. Se doa um pouquinho nesse trabalho, que isso vai te fazer muito bem, você vai conseguir se estruturar em tudo aquilo que você quer. E é aí que a gente vai ver então a higiene do espírito, a higiene do corpo e a higiene da mente. Pensemos bastante nisso, a gente já tem a receita do bolo. Agora é importante a gente focar nisso, fazer esse trabalho interior de manter esses 3 elementos muito bem equilibrados. O Brás colocou, né? Por pouco, né? Paulo de Tarso teria dito, né? Me diga o que pensas e direi quem tu és, né? Pois é, Brás. Isso é importante, né? A gente lembrar as nossas relações e as nossas sintonias. Depois nós temos aqui o próximo item, equilíbrio e prece. Deixa eu só conferir aqui, peraí pessoal, equilíbrio e prece. Depois prece, temos mais 3 itens ainda, vamos lá. Estou conferindo aqui para a gente não ficar pelas metades, né? Equilíbrio e prece. É indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal, que o defendem das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução para mais ampla eficiência, com a antibiose e a atuação bacteriostática levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras, na vanguarda dos processos imunológicos. Então ele está colocando para nós aqui que o nosso corpo físico ele é defendido pela pele e pela mucosa intestinal, que é capaz de lidar com substâncias químicas, elementos físicos, e ao mesmo tempo em que o nosso sistema imunológico vem sendo cada vez mais fortalecido para poder lidar com essas substâncias, com esses elementos, né, microbianos que nos afetam. Temos aí medicamentos, temos a vacinação, né, mais do que nunca, né, o nosso corpo físico, o nosso sistema imunológico sendo estimulado na produção de anticorpos através dessas substâncias farmacológicas, né? Então, tudo bem. É possível, então, diz aqui André Luiz, coibir com relativa segurança a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose, as rickettsioses e psitacoses, são 2 doenças que eu nem pesquisei, as infecções pulmonares e urinárias, etc. Então é possível a gente lidar com tudo isso, e a gente acrescentaria também, né, com pandemias, com epidemias que eventualmente acontecem também, né? Nós estamos em plena campanha de vacinação para a gripe, juntamente com a Covid-19, tivemos febre amarela, dengue, chikungunya, e tantas outras campanhas, né? A paralisia, a paralisia infantil, da mesma forma também o sarampo também começando a surgir, né, no nosso país. Então, quer dizer, nós temos ali vários recursos que nos ajudam a coibir com relativas influências. Entretanto, diz ele, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Eu adorei isso daqui que a André Luiz colocou. As discussões, você não pode tomar vacina contra a depressão, você não pode tomar vacina contra a maledicência, a crítica. Então você liga a televisão e você assiste a um telejornal que mostra para nós no campo político, no campo jurídico, no campo social, o que vem acontecendo no nosso mundo. No Haiti, o presidente foi assassinado. Em Cuba está tendo ali aquela revolta da população. Na África do Sul tem gente morrendo. Na Venezuela, na Colômbia tem gente fazendo tudo isso.
no Brasil passando por seus conflitos, aqui e ali, cada um no seu canto, e você não tem vacina para se imunizar contra tudo isso. Então essa atmosfera psicológica que nos envolve na nossa vida social do planeta, não existe nada que a nossa ciência material possa oferecer. Porque isso depende muito da questão mental. E é isso que ele vai desenvolver aqui em seguida. Ele diz assim para nós: visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo por encontrar o seu próprio caminho de libertação e ascese, ou seja, de ascensão. Então, nós estamos, ele faz essa comparação bem interessante, nós somos aqueles viajantes caminhando no meio da selva de pensamentos heterogêneos, de pensamentos diferentes, de pensamentos conflituosos, e é através de rudes exercícios que nós vamos encontrar esse caminho de libertação e ascensão. E esse exercício me por essa selva. E essa selva, nós sabemos que ela é muito agressiva, quase que inóspita, quer dizer, quase impossível sobreviver nela. Quando nós falamos nessa selva de pensamentos, é exatamente o que acontece. Para todo lugar que você vai, nós vemos ali opiniões, ideias, palpites, críticas, conflitos. De que modo que nós nos relacionamos com esse ambiente tão hostil? Ou nós nos sintonizamos com ele e alimentamos e somos alimentados por ele, ou nós criamos os nossos anticorpos mentais, que vêm através dos valores que nós desenvolvemos e da mudança do nosso padrão mental, para que a gente possa se proteger. Não existem meio termos. Ou você está a favor deles, ou você se protege deles. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, e nós estamos realmente expostos, porque o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo físico se alimentam reciprocamente. Nós mandamos as nossas irradiações, e nós vemos, por exemplo, André Luiz, quando ele falava sobre aquele ambiente de guerra que ele encontrou em nosso lar, e ele falava sobre a grande perturbação que a Segunda Guerra Mundial causava para os desencarnados por causa das irradiações mentais que aconteciam no nosso planeta. E nós vimos Humberto de Campos e Maria João de Deus falando da Primeira Guerra Mundial também, o que acontecia no plano espiritual, com essas situações que aconteciam aqui no nosso mundo, falando sobre aquelas nuvens aquela psicosfera tão contaminada, tão escura, tão sombria que envolvia o nosso planeta, como resultado da soma dos nossos pensamentos. Então nós vimos André Luiz falando daquilo que vinha do mundo físico para o mundo espiritual. Mas o contrário também acontece. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como foi dito para nós no Evangelho. E essa nuvem de testemunha, muito mais do que nos observar, também nos influencia. E nós recebemos também esse bombardeio de pensamentos que vem do plano espiritual, provocando em nós essas angústias, essas aflições, que muitas vezes acabam sendo muito mais intensas do que aquilo que a gente vive em determinado momento da nossa vida. Isso tratando naturalmente daquilo que vem de uma forma negativa. Porque assim como aqui no mundo físico, nós temos os focos de luzes, ou focos de luz, que levam, porque irradiam para o mundo espiritual essas energias nobres, nós também absorvemos, obviamente, do mundo espiritual, essas vibrações elevadas que nos envolvem. Mas aqui André Luiz ele foca exatamente nessa selva de pensamentos heterogêneos. Ele fala para nós aqui sobre essa expressão que ele usa para nós aqui, deixa eu voltar um pouquinho, essa atmosfera psicológica tão hostil que nós vivenciamos. Então, por isso, há a necessidade, através desses exercícios que nós conhecemos, de harmonizar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Estou usando a palavra corpo para poder, só para facilitar o nosso entendimento.
Então, mais uma vez, ele coloca: mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções. Então nós temos que nos educar, ter ali aquele autocontrole, para controlar, para governar os próprios impulsos. Então eu recebo aquela influência e eu tenho a resposta para dar para ela. E aquela resposta é do meu controle, de manter o meu padrão, de não me deixar influenciar por ela. Mas para isso eu preciso me aperfeiçoar moralmente e intelectualmente. E aí nós já aprendemos, né, com os espíritos que o nosso aprimoramento intelectual é muito mais fácil do que o moral. Porque o intelectual basta eu estudar, basta eu aprender que está tudo ok. O moral não. O aprimoramento moral depende da minha transformação. Aí já é um trabalho mais complicado. Mas a partir do momento em que nós estamos envolvidos com uma filosofia, seja a filosofia espírita, seja a filosofia de outras escolas espiritualistas, seja uma filosofia do mundo, seja lá qual for, nós vamos então estudar intelectualmente, porque nós vamos conhecer quem, quando, o que ele disse, por que ele disse, quais são as consequências disso tudo, esses debates que nós temos todos os dias de ficarmos tentando compreender e ilustrar tudo aquilo que vem para nós como ensinamentos, isso é para nós um aprimoramento intelectual. Mas a partir dessas informações, quais são as consequências dela na nossa vida? Essa consequência é exatamente o meu fortalecimento, o meu equilíbrio, a minha transformação, que nada mais é do que a minha libertação e a minha ascensão, como André Luiz coloca aqui em cima. Então nós estamos nesse constante aprimoramento, principalmente nós que nos dedicamos a isso, nós temos essa vontade. Podemos ter dificuldades, mas a intenção e o esforço que nós empreendemos para alcançar essa elevação, ela traz o resultado. Posso ter dificuldades, posso demorar mais ou demorar menos, mas o importante é que a coisa está acontecendo. Eu não estou estagnado, porque essa minha dedicação me traz esse resultado. Andréa colocou, né? Creio que esse não consigo nessa encarnação. Andréa, o seu mentor espiritual, ele deve estar do teu lado arrancando os cabelos cada vez que você fala isso. Porque ele está vendo você crescer, é só você que não vê. Esse que é o detalhe. É super importante, pelo menos já sei que tem que trabalhar nisso, né? Pois é, mas ele está te vendo, sabe que você está dando certo e você está aí resistindo. E na verdade todos nós estamos ali com os nossos desafios. Mas mais do que nunca nós estamos também colhendo os resultados. Também acho, Miriam, né, estamos em nosso melhor momento. Porque talvez, eu posso dizer por mim mesmo, eu acho que eu nunca estive nessas minhas últimas existências, não me lembro delas, né, mas a gente lembra sempre que se você quer saber como foi a sua existência passada, analise as suas tendências atuais. E analisando as minhas tendências atuais, eu posso dizer com toda certeza que esse é o melhor momento que eu esteja vivendo. Pelo fato de hoje eu estar consciente, trabalhando, me esforçando, apesar das dificuldades, apesar dos erros e das escorregadas. E eu acho que todos nós hoje que nos dedicamos a essa filosofia, não é o fato da gente estar trabalhando pela doutrina, não é isso. O trabalho, você poderia fazer qualquer tipo de trabalho, mas é aquilo que nós estamos absorvendo a partir dessas atividades. Talvez a gente nunca tenha estudado tanto esses princípios filosóficos que trabalham para a elevação do espírito como nessa fase da nossa vida. Talvez a gente nunca tenha dedicado tanto esforço em prol de um trabalho que vai nos enobrecer espiritualmente. Pois é. Começa por aí, o mais simples, né? Quando a gente faz alguma coisa que está meio errada, o alarme já toca. Antigamente o alarme nem tocava. Então talvez esse seja realmente o melhor momento que nós estejamos vivendo. Pelo fato de nós termos
adotado isso, eu escolhi fazer isso. Eu quero fazer isso. Né? Pois é, Angelina, mas mesmo que no passado nós tenhamos vivido isso, olha a diferença da nossa vida atual. Nós podemos ter sido um suicida, um assassino, um leviano, um corrupto, seja lá o que for, mas hoje olha só a diferença da nossa vida agora. Então o passado certamente teve ali, deixou as suas marcas, as suas cicatrizes. Mas hoje a nossa jornada, ela está numa direção tão favorável para nós, pela dedicação, pelo esforço, pela vontade que nós estamos investindo hoje, que isso para nós é algo que nos traz uma alegria muito grande. Então, mais uma vez, esse talvez seja, talvez não, né? Eu sempre falo talvez, mas é uma certeza, né? Porque se cada encarnação vai trazendo para nós um patamar maior, mais elevado, esse é o melhor patamar e muito mais do que isso. Ele não só é o melhor, mas ele é o mais efetivo. Porque nós temos certeza que esse esforço traz resultado. E André Luiz continua. No que tange à saúde e manutenção do corpo, e no que se refere à aquisição de conhecimentos, utiliza, mais uma vez, no que tange à saúde e manutenção do corpo e à aquisição de conhecimentos, utiliza a consulta a médicos e nutricionistas, professores e orientadores diversos. Então, corpo físico e aprimoramento intelectual, médico e professor, orientadores e tudo mais. É natural dessa forma, se valha da prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. Corpo, mente, espírito. Corpo, médico, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, seja lá o que for. A mente, professor, orientador. O espírito, buscamos ali as nossas filosofias, não necessariamente as nossas religiões. A religião ajuda, mas é a filosofia que nós absorvemos que faz a diferença. No circuito de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas, através do influxo de energias renovadoras que incorpora, espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta a que dirige. Então, ok, através da prece, não apenas nós nos ajudamos nesse processo de regeneração das células e também dessas energias que nós absorvemos para trazer o nosso equilíbrio, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre com as quais se coloca em relação. Como se não bastasse nós absorvemos essas vibrações para nos afetar fisicamente e fluidicamente, ainda vêm os pensamentos nobres que nós absorvemos, trazendo para nós as sugestões nos ajudando na nossa jornada. É o que a prece faz. O poder que ela tem. Energeticamente nos regenera e intuitivamente nos traz as melhores inspirações. Deixa eu ver aqui, nós temos mais 2 itens que são pequenos. Vamos a eles. Prece e renovação. Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo-o à fadiga e à irritação, seja partidas dos desencarnados em posição de angústia e que lhe partilham o clima psíquico, ou de ondulações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados a lhe respirarem o ambiente. Então ele fala dessa floresta mental, em cima ele trouxe selva, né? Selva de pensamentos heterogêneos. Aqui ele fala da floresta mental. Então nessa floresta mental, nós encontramos ali vibrações inferiores, nesse caso que ele chama atenção,
que nos atingem o tempo todo. Seja dos desencarnados com quem nós nos afinizamos, seja dos encarnados com os quais nós nos afinizamos também. Todavia, lembrando que esse tema aqui, o título desse item, é prece e renovação. Então vamos ver como é que vai se dar essa renovação. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Então a selva está ali, mas basta a prece para nos tirar dessa sintonia. Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, muito obrigado pela colaboração aqui conosco. Diz assim para nós, aí André, acho que é para você, hein? Se teu ramo não floresce diante de orvalhos amanhecidos, para que a sua elevação interior cresça diante da sua vida atual, carregue seu rumo na melhor adubação da sua causa como espírito florido que tu foi mostrado quando dá volta ao seu lar atual. Mantenha sua mente acesa, sempre para o bem. Retire as ervas daninhas dos seus pensamentos e assim aquele galho que não consegue florescer crescerá robusto, rico e verde, mostrando a melhor flor que tu possa carregar em sua vida como criatura servidora do bem. Assim, tu fostes criado para crescer na luz que tu vestes sempre que chegue ao lar, seu jardim interior, ele te levará ao melhor momento de agora e de seu futuro como um ser querido por todos nós. Viva no melhor pensamento de sua vida. Então tá aí, fortalecendo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Trazendo para nós então aí mais inspiração. Né? Se a gente já estava aqui banhado de boas ideias, né, que vinham aqui dos textos de André Luiz, agora mais do que nunca vibrações amorosas que chegam até nós. Para finalizarmos, diz aqui André Luiz, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesma. Então a prece não é somente aquela prece de pedir algo do suprimento divino, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós temos que pedir também, eu preciso de compreensão, preciso de sabedoria, preciso de entendimento, preciso de coragem, para que a gente possa ficar cada vez mais fortalecido. Para finalizarmos, mediunidade e prece. A mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração, para converter-se num instrumento da obra iluminativa do mundo. Entre os egípcios e os hindus, chineses e persas, gregos e cipriotas, gauleses e romanos, a prece, expressando invocação ou louvor, adoração ou meditação, é o agente refletor do plano celeste sobre a alma do homem. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos. E igualmente em prece, seja nas margens do Genezaré, ou em pleno Tabor, respirando o silêncio de Getsamene, ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Então, a prece, na verdade, ela é
o momento em que nós estabelecemos a conexão com o mundo espiritual através dos canais mediúnicos da forma mais objetiva. Porque se imperceptivelmente ou inconscientemente a mediunidade nos conecta com o plano espiritual, fazendo com que nós enviemos e recebamos as nossas ideias, no momento da prece nós fazemos isso intencionalmente. E, portanto, esses canais de comunicação se tornam muito mais sólidos e objetivos. E se nós tivermos com nossos pensamentos elevados e a nossa sintonia estabelecida de uma forma constante com o plano espiritual, lembrando mais uma vez que a prece é aquele momento de concentração, mas no nosso dia a dia, no nosso estado de prece, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, nos nossos hábitos, nas nossas tarefas, nas nossas atitudes, esses processos também são preces. E por isso a gente tem que estar muito vigilante naquilo que a gente faz. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, a oração. E no nosso próximo encontro nós falaremos no último capítulo, 26, Jesus e a mediunidade. E teremos divina mediunidade, teremos médiuns preparadores, efeitos físicos, efeitos intelectuais, mediunidade curativa, evangelho e mediunidade, e fim. Então esses são os próximos temas que nós falaremos na semana que vem, talvez em 1 ou 2 estudos. E depois vamos ali para o nosso livro Sexo e Destino, né, o nosso próximo tema, o nosso próximo roteiro de estudos aqui, de trabalho para o nosso estudo aqui de André Luiz, né? Então, muito legal, né, Dilma? Né, Didmar? Adorei também. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Depois, lembrando sempre, né? Se possível, façam a lição de casa, ou façamos a lição de casa, dando uma relida nesse texto aqui, que é tão interessante, né? Então, para a gente poder ter inclusive,